Olá pessoal, tudo bom? Então agora a gente vai resolver o que era para ser o segundo exercício do outro vídeo, mas não coube porque ficou muito grande, que também trabalha com ângulos, com uma das propriedades que a gente viu nos vídeos anteriores. E esse é um exercício do desafio etapa, que uma das colegas de vocês me passou para resolver. E eu, quando vi esse exercício, falei, nossa, tem tudo a ver com aquilo que eu tinha acabado de fazer no vídeo. E ele tem uma complexidade um pouquinho maior, porque, obviamente, esses exercícios de vestibulinho, de vestibular, de desafios, de provas para bolsa. Então, todos esses tipos de exercício, eles têm um grau de complexidade um pouquinho maior do que o básico. Estou tentando começar pelo básico para que vocês evoluam o pensamento até chegar no que é mais complexo. Então, o que eu estou querendo fazer? Eu dou o básico como se fosse uma aula mesmo, explicando o conceito, e eu resolvo um exercício que é um pouco mais avançado. Porque daí, durante a minha resolução, eu já marco os pontos onde vocês precisam ter atenção. Então, o que está acontecendo aqui? Nessa figura, eu tenho, olha lá, na figura a seguir, R paralelo a S. Aqui a minha reta R, aqui a minha reta S. E eu sei que elas são duas retas paralelas. Eu tenho duas retas paralelas e tenho uns outros segmentinhos aqui. Eles estão num formato um pouco diferente, né? Mas lembrem-se que toda vez que você tem um encontro, você tem duas paralelas encontrando algum segmento, isso vai remeter provavelmente àquele teoreminha que a gente viu sobre as duas retas paralelas e uma reta transversal. Só que aqui eu não tenho exatamente aquele modelinho que eu tinha feito, que era as duas cruzando uma só. Aqui parece que não está cruzando direito, não estou entendendo muito bem. Então, o que a gente vai fazer? O primeiro passo é prolongar, porque isso aqui, lembrem-se que todos os segmentos que a gente tiver, a gente pode prolongar. E depois de prolongado, a gente vai ver que influência isso vai ter. Eu vou fazer uma resolução em verde e outra em laranja, para a gente ver que, nesse caso, eu vou poder escolher e isso vai dar a mesma coisa. Só que são escolhas por caminhos diferentes, de acordo com aquilo que eu estou visualizando em primeiro lugar. A gente sempre, ao visualizar um problema, a gente foca num determinado ponto e vai nessa direção. Porém, existem outros olhares, existem outros caminhos. Então, sempre a gente tem várias formas de resolver um problema. Eu vou começar escolhendo uma dessas duas para prolongar. Por quê? Eu sei que tem esse teorema, eu conheço a existência dele e eu acho que ele vai me ajudar de alguma forma. Então, o que eu fiz? Eu tenho as duas paralelas e eu fiz o meu cruzamento com a transversal. A partir daqui, eu posso preencher um monte de informações que não estão aparecendo nesse problema. Num primeiro momento, eu sei o quê? Eu vou reforçar aqui com caneta marronzinha, que aqui é 40 graus, aqui é o X que eles me perguntaram, e aqui é 120 graus. Então, com este prolongamento desse meu segmento para uma reta um pouquinho maior, eu tenho o seguinte: 40 ângulos opostos pelo vértice. Eu sei que aqui é 40. Então, um dos conceitos que eu vou utilizar. Eu vou sempre colocar os símbolos para vocês irem se acostumando com as abreviações, tá? Ângulos OPV, opostos pelo vértice. Então, estes dois ângulos são ângulos opostos pelo vértice. Então, eu sei que mede 40. Tanto embaixo, se eu olhar só para essa parte aqui, quanto se eu olhar só para essa parte aqui, eu tenho os mesmos 180 graus aqui, porque eu tenho um ângulo raso, é uma reta.
Então, daqui até aqui eu tenho 180 graus. Se era 40 aqui, quanto falta para chegar no 180? Então, 40 para chegar em 180 é 140. Ele é oposto pelo vértice por aqui, então eu poderia usar essa propriedade dos ângulos opostos pelo vértice, ou poderia simplesmente olhar para cá e falar, bom, aqui eu tenho 40 para chegar no 180, 140. Então, são dois raciocínios que vão levar às mesmas coisas. Eu marquei todos esses ângulos aqui. Talvez nem seja necessário, mas é só para vocês entenderem que é possível vocês preencherem vários dados fazendo esses cálculos de ângulos suplementares, em alguns exercícios dos complementares, as propriedades dos polígonos, enfim, tem várias coisas que a gente vai ver. Bom, vou continuar preenchendo essa reta aqui. O que eu sei daqui? Eu sei que, se eu olhar, por exemplo, para cá, eu sei que o meu x, ele é um ângulo suplementar, olha lá, eu tenho uma linha reta aqui. Daqui até aqui andou x e daqui até aqui vai ter uma soma que me dá 180. Então, x mais esse outro pedaço aqui vai dar 180. Então, eu vou dar um outro nome para esse pedaço. Vou chamar de y, para ficar bem clichê. Então, eu tenho x e y aqui. Tá bom. Eu sei o seguinte. Lembra que eu tinha comentado com vocês que quando a gente tem uma reta paralela à outra, é como se tudo que tivesse aqui em cima, eu fizesse um daqueles botõezinhos de copia aqui, cola aqui, porque eles são paralelos, ou seja, eles estão na mesma posição, só que só tá deslocado. É só eu peguei exatamente o que eu tinha aqui, mudei de posição e vim para cá. Portanto, isso é uma coisa que é uma propriedade. Eu sei que os ângulos que tiverem nas mesmas posições dos de cima, eles têm as mesmas posições, os mesmos valores aqui embaixo. Então, o que eu sei? Aqui é 40, porque ele tá, olha só, eu tenho uma das retas aqui e a outra que cruza aqui. Então, tá nessa posição, a reta e o primeiro ângulozinho que vai na parte de baixo dela tá 40. Eu tenho a reta, o primeiro ângulozinho que tá na parte de baixo dela também é 40. Daqui, eu sei que este pedaço é 140, este pedaço é 140, e esse pedaço aqui é 40. E esse pedaço é importante. Por quê? Olha só o que eu tô vendo aqui. 1, 2, 3. Uma figura com 3 lados. Então, eu tenho aqui um triângulo. Olha que bonitinho. E o meu triângulo tem uma propriedade especial, que a soma dos ângulos internos do triângulo, então, a soma dos ângulos internos do triângulo vale 180 graus. Vou usar esta propriedade aqui. Já usei também que a soma de ângulos suplementares é 180 graus também. Foi o que eu usei, por exemplo, para achar do 40 para o 140. Essa soma tem que dar 180. Então, propriedades que eu usei. Bom, se eu tenho aqui 120, eu consigo achar esse ângulo aqui. Ele vai ser o 180 total, que é a soma dos ângulos suplementares, menos esse 120, para saber quanto vale esse pedacinho. Então, eu sei que do 120 para chegar no 180, falta 60. E aí, eu tenho essa coisa bonitinha que é soma dos ângulos internos do triângulo, 60 mais 40, mais o y vai dar 180. 60 mais 40 é 100. Então, eu retiro 100 desse lado, retiro 100 desse. Para que sobre apenas o meu y, então é 180 menos o 100.
Portanto, y é 80 graus. Se o meu y é 80 e aqui eu tenho x e y suplementares, eu vou concluir que o x ele vai ser o 180 menos o que deu no y, menos y. O x vai ser 180 menos 80, que é 100 graus, que é a minha letra C. Ah, que bom que não apareceu. Tá aqui. 180 menos y vai ser igual a 180 menos 80, que vai dar 100 graus. Letra C, aqui em cima. Outra forma de fazer isso aqui. Por que eu fiz essa daqui primeiro? Porque eu enxergo mais facilmente um triângulo aqui embaixo. Porém, eu poderia fazer tudo baseada em outra coisa. Se eu prolongasse, em vez de eu prolongar essa daqui, se eu prolongasse essa, eu teria o quê? Um triângulo também, porém o meu triângulo ia aparecer na parte superior. E eu também conseguiria, usando exatamente as mesmas propriedades, chegar no valor. Só que o que aconteceria primeiro? Eu ia primeiro estabelecer este conjunto de dados, eu teria 120 com 60, oposto pelo vértice, outro 120, oposto pelo vértice, outro 60. Eu transportava essas medidas para a outra paralela daqui, 120, 60, 120, 60. Tenho 40, tenho 60. Aí eu vou enxergar x assim. X com este ângulo daqui, que eu vou chamar de Z, são ângulos suplementares. Portanto, é exatamente o mesmo triângulo. É um triângulo que tem 60, 40 e um ângulo desconhecido. 60, 40 e um ângulo desconhecido. E esse ângulo desconhecido, olhando por aqui, é suplementar a x. E olhando por aqui, é suplementar a x da mesma forma. Então, não importa porque lado que eu resolva, ele dá a mesma coisa. O que importa? Eu vou escolher um deles, que é o que eu acho mais fácil de enxergar, prolongar e resolver. Em alguns casos, dependendo... Então, isso aqui é um dos truques, assim, digamos, uma das dicas para vocês resolverem esse tipo de exercício. Eu tinha duas paralelas, mas aqui eu não tinha uma transversal, eu tinha uma figurinha aqui, que estava quebrada essa minha reta. E aí, eu escolho uma para prolongar. Outra dica, que não se aplica para esse exercício, mas pode se aplicar em alguns casos, é eu repetir a minha paralela com uma outra paralela aqui no meio. Então, eu poderia fazer outra paralela aqui, e aí eu vou ter 3 paralelas. Isso aqui, por algum motivo, poderia me ser útil. Nesse caso, não é, porque o meu x está bem aqui no meio. Se eu colocar essa paralela, eu estou cortando o x na metade, isso não me ajuda em nada. Mas, às vezes, você tem um valorzinho que é só um pedacinho aqui e você pode usar isso de alguma forma. Então, são duas dicas. Prolongar as transversais ou inserir uma nova paralela. Tá certo? E era isso que eu queria passar com esse tipo de exercício, que é exercício de paralelas cortadas por transversal. Um pouco mais elaborado, porque ele não te dá diretamente isso. Você precisa olhar e escolher aonde você vai colocar a sua transversal e as suas paralelas. E trabalha os conceitos todos que a gente abordou sobre ângulos. Oposto pelo vértice, soma dos ângulos internos do polígono, no caso triângulo, e ângulos suplementares, ok? Espero que isso ajude vocês e agora vai ter mais uma listinha de exercícios um pouco mais elaborados para vocês irem treinando. Então, até a próxima e bom trabalho!